Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 19. O estrangulamento de um trecho. Elaine encontrou Basheri andando de um lado para o outro na margem leste do rio. As margens dos rios estavam entre os poucos lugares que ainda lhe pareciam vivos. Tanta coisa estava sem vida naqueles dias: árvores que não davam folhas, grama que não crescia, animais que se amontoavam em suas tocas e se recusavam a se mexer. Os rios continuavam fluindo. Havia uma sensação de vida nisso, embora as plantas estivessem sombrias. O Alguênia era um daqueles rios enganosamente caudalosos que pareciam plácidos à distância, mas podiam arrastar uma mulher para baixo de sua superfície até que ela se afogasse. Ela se lembrava de Bryne dando uma lição nisso a Gavin certa vez, durante uma caçada que fizeram por ele. Ele também estivera falando com ela. Talvez principalmente com ela, embora sempre tivesse tomado cuidado para não se exceder com a filha herdeira. Cuidado com as correntes, ele disse. As correntes fluviais são uma das coisas mais perigosas sob a luz, mas apenas porque os homens as subestimam. A superfície parece parada porque ninguém está lutando contra elas. Ninguém quer lutar. Os peixes a acompanham e os homens ficam de fora, todos, exceto os tolos que pensam em se provar. Elaine desceu a margem rochosa em direção a Basheri. Seus guardas ficaram para trás. Birgitte não estava com eles naquele momento. Ela estava cuidando das companhias de arqueiros quilômetros rio abaixo, onde se ocupavam em pressionar os Trollocs construindo jangadas para atravessá-los. Os arqueiros de Birgitte e os dragões de Talmanes estavam fazendo um trabalho extraordinário em reduzir os números de Trollocs ali, mas ainda era apenas uma questão de tempo até que seu vasto exército atravessasse o Alguênia. Elaine havia retirado suas forças de Andor uma semana antes, e ela e Basheri estavam satisfeitos com o progresso. Até descobrirem a armadilha. Incrível, não é? Ela perguntou, ficando ao lado de Basheri, que estava na margem do rio. Basheri olhou para ela e assentiu. Não temos nada parecido lá em casa. E o Arinelli? Não, este tamanho até que esteja fora de Saldaia, disse ele distraidamente. É quase como um oceano, situado bem aqui, dividindo uma margem da outra. Isso me faz sorrir, pensando em como os Aiel devem ter olhado para ele depois de cruzar a espinha pela primeira vez. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Quão ruim está? Elaine finalmente perguntou. Ruim, disse Basheri. Eu deveria ter percebido, que se dane. Eu deveria ter visto. Você não pode planejar tudo, Basheri. Perdão, disse ele, mas é exatamente isso que eu deveria estar fazendo. A marcha para o leste, partindo da Floresta Brain, havia ocorrido conforme o planejado. Queimando as pontes sobre o Erinin e o Alguênia, eles haviam eliminado um grande número de Trollocs que tentavam atravessá-los. Elaine estava agora na estrada que subia o rio até a cidade de Cairhien. Basheri planejara travar o confronto final com os Trollocs nas colinas ao longo da estrada, 20 léguas ao sul de Cairhien. A sombra os havia superado. Batedores avistaram um segundo exército de Trollocs logo ao norte de sua posição atual, marchando para o leste, em direção à cidade de Cairhien. Elaine havia despojado a cidade de defensores para completar seu exército. Agora, ela estava repleta apenas de refugiados, e tão lotada quanto Caemen. Como eles fizeram isso? Ela perguntou. Aqueles Trollocs não poderiam ter vindo do desfiladeiro de Tarvin. Não houve tempo suficiente para isso, concordou Basheri. Outro portal? Perguntou ela. Talvez, disse Basheri. Talvez não. Como, então? Ela perguntou. De onde veio aquele exército? Aquele exército de Trollocs estava quase perto o suficiente para bater nos portões da cidade. Luz. Cometi o erro de pensar como um humano, disse Basheri. Considerei a velocidade de marcha dos Trolloc, mas não a forma como Myrddraal poderia pressioná-los. Um erro tolo. O exército na floresta deve ter se dividido em dois, com metade tomando a rota nordeste através da floresta em direção a Cairhien. É a única coisa que me vem à mente. Estamos nos movendo o mais rápido possível, disse Elaine. Como eles puderam nos alcançar? Seu exército tinha portões. Ela não podia passar todos por eles, pois não tinha canalizadores suficientes para mantê-los por longos períodos. No entanto, ela conseguia passar as carroças de suprimentos, os feridos e os seguidores do acampamento. Isso os permitia marchar na velocidade de soldados treinados. Nós nos movemos o mais rápido que pudemos com segurança,
disse Basheri. Um comandante humano jamais teria forçado suas forças a uma marcha tão terrível. O terreno por onde passaram deve ter sido horrível, os rios que tiveram que atravessar, as florestas, os pântanos, luz. Eles devem ter perdido milhares de trologs de fadiga durante tal marcha. Os desvanecidos se arriscaram e agora nos pegaram em uma pinça. A cidade também pode ser destruída. Elaine ficou em silêncio. Não vou deixar isso acontecer, disse ela finalmente. De novo não. Não se pudermos evitar. Temos escolha. Sim, disse Elaine. Basheri, você é uma das maiores mentes militares que a Terra já conheceu. Você tem recursos que nenhum homem jamais teve. Os dragões, as parentes, Ogier dispostos a lutar em batalha. Você consegue fazer isso funcionar. Eu sei que consegue. Você demonstra uma fé surpreendente em mim, mesmo sendo alguém que você conhece há tão pouco tempo. Rand confia em você, disse Elaine. Mesmo nos tempos difíceis, Basheri, quando ele olhava para cada pessoa ao seu redor com olhos sombrios, ele confiava em você. Basheri pareceu perturbado. Existe um jeito. Qual é? Marchamos e atacamos os Trollocs perto de Cairhien o mais rápido possível. Eles estão cansados. Precisam estar. Se conseguirmos derrotá-los rapidamente, antes que a Horda ao Sul nos alcance, talvez tenhamos uma chance. Será difícil. A Força do Norte provavelmente quer tomar a cidade e usá-la contra nós quando os Trollocs do Sul chegarem. Poderíamos abrir portões para a cidade e mantê-la. Duvido, disse Basheri. Não com canalizadores tão cansados quanto estes. Além disso, precisamos destruir os Trollocs do Norte, não apenas resistir a eles. Se lhes dermos tempo para descansar, eles se recuperarão da marcha, se juntarão aos Trollocs do Sul e, então, usarão os Senhores do Medo para rasgar Cairhien como uma maçã madura demais. Não, Elaine. Temos que atacar e esmagar aquele exército do Norte enquanto ele está fraco. Só assim poderemos resistir ao do Sul. Se falharmos, os dois nos esmagarão entre si. É o risco que devemos correr, disse Elaine. Faça seus planos, Basheri. Nós os faremos funcionar. Egwene entrou em Tel Aranriod. O mundo dos sonhos sempre fora perigoso e imprevisível. Ultimamente, era ainda mais. A grandiosa cidade de Tyr refletia-se estranhamente no sonho, os edifícios desgastados como se tivessem sido afetados por tempestades centenárias. As muralhas da cidade tinham agora pouco mais de 3 metros de altura, seus topos arredondados e lisos, soprados pelo vento. Os edifícios internos estavam desgastados, deixando fundações e pedaços de pedra desgastados. Arrepiada com a visão, Egwene se virou para a pedra. Pelo menos ela permanecia como antes. Alta, forte, inalterada pela ação dos ventos. Isso a confortava. Ela se lançou ao seu coração. Os sábios a esperavam. Isso também era reconfortante. Mesmo naquele tempo de mudança e tempestade, eles eram sólidos como a própria pedra. Amis, Bair e Melaine a esperavam. Ela ouviu parte da conversa antes que eles a notassem. Eu vi exatamente como ela, disse Bair. Embora tenham sido meus próprios descendentes que me emprestaram seus olhos. Acho que todos nós veremos agora, se voltarmos pela terceira vez. Deve ser obrigatório. 3 visitas, disse Melaine. Isso realmente traz mudanças. Ainda não sabemos se a segunda visita mostrará isso ou a visão anterior. Consciente de que estava escutando, Egwene pigarreou. Eles se viraram para ela e imediatamente ficaram em silêncio. Eu não queria me intrometer, disse Egwene, caminhando entre as colunas e se juntando a elas. Não é nada, disse Bair. Devíamos ter ficado quietos. Afinal, fomos nós que convidamos vocês aqui para nos conhecer. É bom ver você, Egwene Alveri, disse Melaine, sorrindo com carinho. A mulher parecia tão avançada na gravidez que devia estar perto do parto. Pelos relatos, seu exército ganha muito mais. Estamos indo bem, disse Egwene, acomodando-se no chão com eles. Você terá sua própria chance, Melaine. Os Caracarne estão demorando, disse Amis, franzindo a testa. As lanças estão ficando impacientes. Deveríamos estar avançando contra o cego da visão. Ele gosta de se preparar e planejar, disse Egwene. Ela hesitou. Não posso ficar com você por muito tempo. Tenho uma reunião com ele mais tarde hoje. Sobre o quê? Perguntou Bair, inclinando-se para frente, curioso. Não sei, disse Egwene. Encontrei uma carta dele no chão da minha barraca. Ele disse que queria me ver,
mas não como o dragão e a Mirlin. Como velhos amigos. Diga a ele que não deve perder tempo, disse Bair. Mas há algo que precisamos conversar com você. O que foi? Perguntou Egwene, curiosa. Você já viu algo assim? Perguntou Melaine, concentrando-se. No chão entre elas, a rocha se partia em rachaduras. Ela estava impondo sua vontade ao mundo dos sonhos, criando algo específico para Egwene ver. A princípio, ela ficou confusa. Rachaduras na rocha. É claro que ela já tinha visto rachaduras na rocha antes. E com os terremotos atingindo a Terra com tanta frequência ultimamente, elas provavelmente estavam se tornando ainda mais comuns. Havia algo de distinto nelas. Egwene inclinou-se para frente e percebeu que as rachaduras pareciam se esvaziar. Uma escuridão profunda. Anormalmente escura. O que foi? Perguntou Egwene. Nosso povo relata ter visto isso, disse Ame suavemente. Aqueles lutando em Andor e aqueles nas terras malditas com Rand al'Thor. Eles parecem fraturas no próprio padrão. Permanecem escuros assim por alguns instantes, depois desaparecem, deixando para trás rachaduras comuns. É um sinal muito perigoso, disse Bair. Enviamos um dos nossos para perguntar nas terras da fronteira, onde Lan Mandragoran luta. Parece que as rachaduras são mais comuns lá. Eles aparecem com mais frequência quando os Senhores do Medo lutam, disse Amis. Quando usam a trama conhecida como fogo funesto. Egwene encarou aquela escuridão, tremendo. O fogo maligno enfraquece o padrão. Durante a Guerra do Poder, até os renegados passaram a temer usá-lo, com medo de desfazer o próprio mundo. Precisamos espalhar a palavra para todos os nossos aliados, disse Amis. Não devemos usar essa trama. Já é proibido para Aes Sedai, disse Egwene. Mas vou deixar claro que ninguém deve pensar em quebrar essa regra. Isso é sábio, disse Melaine. Para um povo com tantas regras, descobri que as Aes Sedai são muito proficientes em ignorar diretrizes se a situação permitir. Confiamos em nossas mulheres, disse Egwene. Os juramentos as sustentam. Caso contrário, sua própria sabedoria deve guiá-las. Se Moiraine não estivesse disposta a quebrar essa regra, Perrin estaria morto, assim como Mate, se Rand tivesse ignorado a regra. Mas eu falarei com as mulheres. Balefire a incomodava. Não que existisse ou fizesse o que fazia. Era excepcionalmente perigoso. E, no entanto, o que Perrin lhe dissera no sonho é apenas mais uma trama. Parecia injusto que a sombra tivesse acesso a uma arma como aquela, uma que desvendava o padrão à medida que era usada. Como eles a combateriam? Como poderiam se opor a ela? Este não é o único motivo pelo qual a chamamos Egwene Alveri, disse Melaine. Você viu as mudanças no mundo dos sonhos? Egwene assentiu. A tempestade está piorando aqui. Não visitaremos este lugar com frequência no futuro, disse Amis. Tomamos a decisão. E, apesar das nossas reclamações sobre ele, o Karakharn prepara seus exércitos para a ação. Não demorará muito para que marchemos com ele até o Forte da Sombra. Egwene assentiu lentamente. Então é isso. Estou orgulhosa de você, menina, disse Amis. Amis, a Durona Amis, parecia com os olhos marejados. Elas se levantaram, e Egwene as abraçou, uma de cada vez. A luz os proteja, Amis, Melaine, Bair, disse Egwene. Mandem lembranças aos outros. Será feito, Egwene Alveri, disse Bair. Que você encontre água e sombra, agora e sempre. Um por um, eles desapareceram de Tyr. Egwene respirou fundo, olhando para cima. O prédio gemeu, como um navio em uma tempestade. A própria rocha pareceu se mover ao seu redor. Ela amava aquele lugar, não a pedra, mas Tel Araririod. Ele lhe ensinara tanto. Mas ela sabia, enquanto se preparava para partir, que era como um rio em uma enchente perigosa. Podia ser familiar e amado, mas ela não podia se arriscar ali. Não enquanto a Torre Branca precisasse dela. E adeus, velho amigo, disse ela para o ar. Até eu sonhar de novo. Ela se deixou acordar. Gavin esperava ao lado da cama, como de costume. Estavam de volta à torre, Egwene completamente vestida, no quarto perto do seu escritório. Ainda não era noite, mas o pedido da sábia não era algo que ela desejasse ignorar. Ele está aqui, disse Gavin calmamente, olhando para a porta do seu escritório. Então, vamos conhecê-lo, disse Egwene. Ela se preparou, levantou-se e alisou a saia. Acenou para Gavin, e eles saíram ao encontro do dragão renascido. Rand sorriu ao vê-la.
Ele esperou lá dentro com duas donzelas que ela não conhecia. Do que se trata? Perguntou Egvene, cansada. Me convencer a romper os selos. Você se tornou cínico, observou Rand. Nas duas últimas vezes em que nos encontramos, disse Egvene, você tentou me enfurecer de propósito. Não devo esperar isso de novo. Não estou tentando te irritar, disse Rand. Olha, aqui. Ele tirou algo do bolso. Uma fita de cabelo. Estendeu para ela. Você sempre ansiou tanto para poder trançar o cabelo. Então agora você está insinuando que eu sou uma criança? Perguntou Egvene, exasperada. Gavin pousou a mão em seu ombro, confortando-a. O quê? Não. Rand suspirou. Luz, Egvene. Quero fazer as pazes. Você é como uma irmã para mim. Eu nunca tive irmãos. Ou, pelo menos, o que eu tenho não me conhece. Eu só tenho você. Por favor. Não estou tentando te irritar. Por um momento, ele pareceu o mesmo de muito tempo atrás. Um garoto inocente, sincero. Egvene deixou a frustração se dissipar. Rand, estou ocupada. Nós estamos ocupados. Não há tempo para coisas assim. Seus exércitos estão impacientes. A hora deles chegará em breve, disse Rand, endurecendo a postura. Antes que isso acabe, eles vão se perguntar por que estavam tão ansiosos e olhar com saudade para esses dias tranquilos que os aguardam. Ele ainda segurava a fita na mão, fechando o punho. Eu não queria ir para minha briga com o nosso último encontro tendo sido uma discussão, mesmo que fosse importante. Ah, Rand, disse Egvene. Ela deu um passo à frente, pegando a fita. Ela o abraçou. Leve, mas ele estava difícil de lidar ultimamente, mas ela pensava a mesma coisa sobre seus pais em algumas ocasiões. Eu te apoio. Não significa que vou fazer o que você diz com as focas, mas eu te apoio. Egvene soltou Rand. Ela não ficaria com os olhos marejados. Mesmo que parecesse uma última despedida para eles. Espera aí, disse Gavin. Irmão? Você tem um irmão. Sou filho de Tigraine, disse Rand, dando de ombros, nascido depois que ela foi para o deserto e se tornou uma donzela. Gavin pareceu atordoado, embora Egvene já tivesse percebido isso há muito tempo. Você é irmão de Galad? Perguntou Gavin. Meio-irmão, disse Rand. Não que isso provavelmente signifique muito para um manto branco. Tínhamos a mesma mãe. O pai dele, como o seu, era Taringail, mas o meu era um Aiel. Acho que Galad te surpreenderia, disse Gavin suavemente. Mas Elaine. Sem querer lhe contar a história da sua família, mas Elaine não é minha parente. Rand se virou para Egvene. Posso vê-los? Os selos. Antes de ir para Shayol Ghul, gostaria de vê-los uma última vez. Prometo não fazer nada com eles. Relutantemente, ela os tirou da bolsa em sua cintura, onde costumava guardá-los. Gavin, ainda atordoado, caminhou até a janela e a abriu, deixando a luz entrar no quarto. A Torre Branca parecia imóvel, silenciosa. Seus exércitos haviam partido, seus mestres em guerra. Ela desembrulhou o primeiro lacre e o entregou a Rand. Não lhe daria todos de uma vez. Só por precaução. Ela confiava na palavra dele, afinal, era Rand, mas, só por precaução. Rand ergueu o selo, encarando-o, como se buscasse sabedoria naquela linha sinuosa. Eu os criei, sussurrou. Eu os fiz para nunca se quebrarem. Mas eu sabia, enquanto fazia, que eles eventualmente falhariam. Tudo eventualmente falha quando ele o toca. Egvene ergueu outro dos lacres, segurando-o com cuidado. Não seria bom quebrá-lo acidentalmente. Ela os manteve embrulhados e a bolsa cheia de pano. Temia quebrá-los enquanto os carregava, mas Moiraine havia indicado que Egvene os quebraria. Ela achou aquilo tolo, mas as palavras que lera, as coisas que Moiraine dissera. Bem, se chegasse o momento de quebrá-las, Egvene precisaria tê-las à mão. E então ela as carregava. Carregava consigo a morte potencial do próprio mundo. Rand de repente ficou branco como papel. Egvene, disse ele. Isso não me engana. O que não? Ele olhou para ela. Isto é falso. Por favor, está tudo bem. Diga-me a verdade. Você fez uma cópia e me deu. Eu não fiz nada disso, ela disse. Luz. Rand levantou o lacre novamente. É falso. O quê? Egvene arrancou da mão dele, sentindo. Não sentiu nada de errado. Como pode ter certeza? Eu os fiz, disse Rand.
Eu conheço meu trabalho. Este não é um dos selos. É. Luz, alguém os levou. Eu os tenho comigo a cada momento desde que você os deu para mim, disse Egwene. Então aconteceu antes, sussurrou Rand. Eu não os examinei com cuidado depois de buscá-los. Ele sabia, de alguma forma, onde eu os tinha colocado. Pegando o outro dela, ele balançou a cabeça. Também não é real. Ele pegou o terceiro. Nem este. Ele olhou para ela. Ele os tem, Egwene. Ele os roubou de volta, de alguma forma. O Tenebroso tem as chaves da sua própria prisão. Durante grande parte da vida, Mate desejou que as pessoas não olhassem tanto. Elas o encaravam com desaprovação diante dos problemas que ele supostamente causará, problemas que, na verdade, não eram culpa dele, e lançavam olhares de desaprovação quando ele andava por aí completamente inocente, tentando ao máximo ser agradável. Todo garoto roubava uma torta de vez em quando. Não havia mal algum nisso. Era praticamente esperado. A vida normal tinha sido mais difícil para Mate do que para os outros meninos. Sem motivo aparente, todos o observavam com atenção redobrada. Perrin poderia ter roubado tortas o dia todo, e as pessoas teriam apenas sorrido para ele e talvez bagunçado seu cabelo. Mate era atacado com a vassoura. Quando entrava num lugar para jogar dados, ele atraía olhares. As pessoas observavam como observariam um trapaceiro, embora ele nunca o tenha sido, ou com inveja nos olhos. Sim, ele sempre imaginara que não ser observado seria uma situação ótima. Um motivo para verdadeira comemoração. Agora ele tinha, e isso o deixava doente. Pode olhar para mim, protestou Mate. Sério. Queime-se, está tudo bem. Meus olhos estariam baixos, disse a criada enquanto empilhava tecido na mesa baixa encostada na parede. Seus olhos já estão abaixados. Estão olhando para o chão, não estão? Quero que você os levante. O Seanchan continuou seu trabalho. Ela tinha pele clara, com sardas sob os olhos, nada feias, embora ele preferisse tons mais escuros ultimamente. Mesmo assim, não se importaria se a garota lhe mostrasse um sorriso. Como ele poderia falar com uma mulher se não pudesse tentar fazê-la sorrir? Alguns outros servos entraram, de olhos baixos, carregando outras dobras de tecido. Mate estava no que aparentemente eram seus aposentos no palácio. Eram mais numerosos do que ele jamais precisaria. Talvez Talmanes e alguns membros do bando pudessem se mudar para lá e evitar que o lugar parecesse tão vazio. Mate caminhou lentamente até a janela. Lá embaixo, no Malhara, um exército se organizava. Levaria mais tempo do que ele queria. Galga, Mate conhecera o homem apenas brevemente e não confiava nele, independentemente do que Tuon dissesse sobre seus assassinos não terem a intenção de ter sucesso. Estava reunindo as forças Seanchan das fronteiras, mas muito lentamente. Ele temia perder a planície de Almot com a retirada. Bem, era melhor ele ouvir a razão. Mate já tinha poucos motivos para gostar do homem, mas se ele demorasse nisso... Honrada? Perguntou a criada. Mate se virou, erguendo uma sobrancelha. Vários da Covale haviam entrado com o resto do tecido, e Mate se viu corando. Eles mal usavam roupa alguma, e o que vestiam era transparente. Mas ele podia olhar, não é? Eles não usariam roupas assim se um homem não precisasse olhar. O que Tuon pensaria? Ela não é minha dona, pensou Mate, determinado. Não serei um marido. A criada sardenta, ela era Soujin, com metade da cabeça raspada, gesticulou em direção a uma pessoa que havia entrado atrás do Dacovale, uma mulher de meia-idade com cabelo escuro preso num coque, sem nenhuma parte da cabeça raspada. Ela era atarracada, com o corpo parecido com um sino, e tinha um ar de avó. A recém-chegada o examinou. Finalmente alguém que o observasse. Se ao menos seu rosto não tivesse a expressão de quem estuda cavalos no mercado. Preto para sua nova posição, disse a mulher, batendo palmas uma vez. Verde para sua herança. Uma floresta densa, com moderação. Alguém me traga uma variedade de tapa-olhos, e outro queime esse chapéu. O quê? Exclamou Mate. Os criados o cercaram, cutucando suas roupas. Espere aí. O que é isso? Sua nova insígnia, honrado, disse a mulher. Eu sou Nata e serei sua alfaiate pessoal. Você não vai queimar meu chapéu, disse Mate. Tente, e vamos ver se você consegue voar de 4 andares de altura. Entendeu? A mulher hesitou. Sim, honrado. Não queime as roupas dele. Guarde-as em segurança, caso seja necessário. Ela parecia duvidar que algum dia seria.
Mate abriu a boca para reclamar mais, então um dos da Covalha abriu uma caixa. Joias brilhavam dentro dela. Rubis, esmeraldas, gotas de fogo. Mate prendeu a respiração. Havia uma fortuna lá dentro. Ele ficou tão atordoado que quase não percebeu que os criados o estavam despindo. Eles puxaram sua camisa, e Mate deixou. Embora segurasse o cachecol, não se mostrou tímido. Aquele rubor em suas bochechas não tinha nada a ver com o fato de suas calças terem sido tiradas. Ele estava apenas surpreso com as joias. Então um dos jovens da Covalha estendeu a mão para pegar a roupa íntima de Mate. Você ficaria muito engraçado sem dedos, rosnou Mate. O da Covalha olhou para cima, seus olhos se arregalaram, o rosto empalideceu. Imediatamente, olhou para baixo novamente, curvando-se e recuando. Mate não era tímido, mas as roupas íntimas eram largas o suficiente. Nata estalou a língua. Seus servos começaram a cobrir Mate com tecido fino, preto e verde escuro, tão escuro que era quase preto. Nós lhe costuraremos trajes para expressão militar, presença na corte, funções privadas e aparições cívicas. Isto. Não, disse Mate. Apenas militar. Mas. Estamos na maldita última batalha, mulher, disse Mate. Se sobrevivermos a isso, você pode me fazer um gorro de festa. Até lá, estamos em guerra, e eu não preciso de mais nada. Ela assentiu. Mate, relutante, ficou de pé com os braços estendidos para os lados, deixando-os envolvê-lo no tecido, tirando suas medidas. Se ele tinha que aturar essa história de ser chamado de honrado e alteza, então poderia pelo menos se certificar de que estava vestido de forma razoável. Na verdade, ele estava ficando cansado das mesmas roupas de sempre. Não parecia haver muita renda usada pela alfaiate Seancha, o que era uma pena, mas Mate não queria corrigi-la no trabalho. Ele não podia reclamar de tudo. Ninguém gostava de quem reclamava, muito menos Mate. Enquanto tiravam as medidas, um criado se aproximou com uma pequena maleta forrada de veludo exibindo uma variedade de tapa-olhos. Ele hesitou, refletindo. Alguns eram marcados com pedras preciosas, outros pintados com desenhos. Aquele, disse ele, apontando para o remendo menos ornamentado. Preto simples, com apenas 2 pequenos rubis, finos e longos, dispostos nas bordas direita e esquerda do remendo, opostos um ao outro. Eles o ajustaram enquanto os outros servos terminavam de medir. Feito isso, a alfaiate mandou seus criados vesti-lo com uma fantasia que ela havia trazido. Aparentemente, ele não teria permissão para voltar às suas roupas antigas enquanto esperava que as novas fossem ajustadas. As roupas eram simples o suficiente. Um manto de seda de trama fina. Mate teria preferido calças, mas o manto era confortável. No entanto, eles o sobrepuseram com um manto maior e mais rígido. Também era de seda, verde escuro, cada centímetro bordado com padrões de arabescos. As mangas eram largas o suficiente para um cavalo trotar, e pareciam pesadas e volumosas. Achei que tinha dito para me darem roupas de guerreiro, ele disse. Este é um uniforme cerimonial de guerreiro para um membro da família imperial, Alteza, disse Nata. Muitos o verão como um forasteiro, e embora ninguém questione sua lealdade, seria bom que nossos soldados o vissem primeiro como príncipe dos corvos e depois como um forasteiro. Concorda? Suponho que sim, disse Mate. Os servos continuaram, afivelando um cinto ornamentado e colocando faixas do mesmo desenho nos braços dele, dentro das mangas largas. Não havia problema, supus Mate, já que o cinto apertava a cintura da roupa e a impedia de parecer tão volumosa. Infelizmente, a próxima peça de roupa era a mais ridícula de todas. O pedaço de tecido rígido e claro se ajustava aos seus ombros. Caiu pela frente e pelas costas como um tabardo, com as laterais abertas, mas alargando-se uns bons 30 centímetros cada, fazendo parecer desumanamente largo. Eram como ombreiras de uma armadura pesada, só que feitas de tecido. Aqui está, disse Mate. Isso não é um tipo de pegadinha que se prega em um sujeito só porque ele é novo, é. Truque, honrado? Perguntou Nata. Você não pode mesmo. Mate parou de falar quando alguém passou do lado de fora de sua porta. Outro comandante. O homem usava uma fantasia parecida com a de Mate, embora não tão ornamentada, e com ombros não tão largos. Não era uma armadura da família imperial, mas uma armadura cerimonial para um do sangue. Ainda assim, era quase tão suntuosa quanto. O homem parou, curvou-se para Mate e continuou seu caminho. Queime-me, disse Mate. Nata bateu palmas e os servos começaram a cobrir Mate com pedras preciosas. Escolheram principalmente rubis, o que o deixou desconfortável.
Devia ser coincidência, não é? Ele não sabia o que pensar de estar coberto de todas aquelas pedras preciosas. Talvez pudesse vendê-las. Na verdade, se conseguisse colocá-las em uma mesa de jogo, provavelmente acabaria possuindo toda Eboldar. Tuon já é dono, ele percebeu. E eu me casei com ela. Percebi que ele era rico. Muito rico. Ele ficou sentado ali, deixando-os pintar suas unhas, enquanto refletia sobre o que tudo aquilo significava. Ele não precisava se preocupar com dinheiro há algum tempo, pois sempre podia apostar mais. Aquilo era diferente. Se ele já tinha tudo, qual o sentido de apostar? Isso não parecia muito divertido. As pessoas não deveriam te dar coisas assim. Você deveria encontrar uma maneira de chegar até elas por conta própria, por meio de inteligência, sorte ou habilidade. Queime-me, disse Mate, abaixando os braços ao lado do corpo enquanto terminava de laquear. Sou um maldito nobre. Suspirou, arrancando o chapéu das mãos de um criado assustado, que passava com suas roupas velhas, e o colocou na cabeça. Honrada, disse Nata. Por favor, perdoe minha ousadia, mas cabe a mim aconselhar sobre moda, por favor. Esse chapéu parece particularmente deslocado com esse uniforme. Quem se importa, disse Mate, saindo da sala. Ele quase teve que sair de lado. Se vou parecer ridículo, que seja com estilo. Alguém me indique onde nossos generais flamejantes estão se reunindo. Preciso descobrir quantas tropas temos.